Pronto, bom dia, nono ano. Lembrando aí, né, que vocês deixem sempre a câmera ligada. O fone não, mas a câmera sim. O fone é bom desligar porque alguém pode estar passando, conversando, né? E aí atrapalha um pouquinho. Então, nós estamos ainda falando sobre a tabela periódica. Porque eu não sei se a professora já passou, mas eu vou continuar porque é importante. Vai aparecer só um pouquinho. É importante a gente fazer até uma revisão, né? Porque se a gente não aprender essa parte agora, né? Sobre os elementos químicos, vai dificultar mais para frente. Vai aparecer, tá? Com a tela aí. Pronto, Tá apareceu. carregando ainda. Tá carregando? Também tá carregando. Apareceu? Não. Não, Quando não Apareceu ainda não, professora. Ainda está carregando. Tá. Agora apareceu. Agora apareceu. Apareceu, né? apareceu. Pronto, eu vou colocar aqui em forma de apresentação. Carregar um pouquinho. Então, nós vamos corrigir aquele exercício que estava nos slides, né? A grande maioria enviou para mim. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim. Tá bom. Estão me vendo ou não? Sim. Estamos. Não estou vendo ninguém. Eles vão aparecer aqui. Mas está vendo a senhora. Ah, então tá bom. Então, nós estamos falando sobre a tabela periódica, né? Que é composta pelos elementos químicos. E aí, a gente fez essa aula, fizemos um exercício, né? Como os átomos eles se diferenciam, né? Que é através aí do número atômico, para cada elemento tem um número atômico. Aí já está gravando, viu, gente? Lembrando aí para vocês. Então, quais são os 5 grandes grupos da tabela periódica? Então, nós temos aí o grupo dos metais, né? O dos ametais, daqueles que são semimetais, o do grupo do hidrogênio e os gases nobres, né? Que a gente tem na nossa tabela periódica. E aí a gente, a segunda, ele vem pedindo para vocês citarem as características, né? De cada um desses elementos aí. Os metais, os ametais. Deixa eu só pegar. Então, os metais são aqueles elementos químicos que, no geral, eles vão ter aí uma certa condução, né, de energia elétrica. Eles são bons para serem utilizados nessa questão. Os ametais... Professora? Oi. Eu vou ter que sair aqui e vou entrar pelo celular. A senhora me aceita aí? Tá, eu vou interromper Vou sair aqui. a apresentação. Eu vou deixar a tela, eu não vou deixar a tela compartilhada toda, porque não tá dando de ver. Aí eu vou só aqui. Apareceu? Carregou para todo mundo? Não, tá carregando. Carregou. Não. Agora apareceu. Agora sim, né? Aí, meu computador é bem velhinho. Oi.
Peraí, gente, eu vou ter que ir ali, que o outro se trancou no quarto e não sabe abrir. Só um pouquinho, gente. Então, pessoal, vamos lá, né? Depois de tudo isso, cheguei. Então, nós temos aqui, para relacionar os 6 gases nobres, suas principais características. Quem fez essa? Lembrando que os gases nobres, né, são aqueles elementos químicos que eles já têm na sua última camada os 8 elétrons, né, na sua última camada de valência. Então, quando nós falamos de tabela periódica, nós falamos de elemento químico, nós falamos de elétrons, prótons e nêutrons, né? Onde cada elemento químico ele vai ter sua quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons. E aí, com essas características, nós temos o número atômico, né? E também o número de massa desse elemento. Então, nós temos uma regrinha, que ela é chamada regrinha do octeto, que diz que um átomo ele vai ser estável, um elemento químico ele só vai ser estável quando ele tiver 8 elétrons na sua última camada. Então, os gases nobres, ele já tem esses 8 elétrons. Ele não precisa fazer nenhum tipo de ligação química, que nós vamos ver para frente aí, como é que acontecem essas ligações químicas, para eles ficarem estáveis. Então, um átomo estável é quando ele tem na sua última camada 8 elétrons, né? E aí nós vamos saber como, de acordo com a unidade, nós vamos saber como que esses elementos químicos ficam estáveis, né? E os gases nobres, eles já estão dizendo aí, são nobres, né? Igual aquela coisa que eu vou falar, sangue azul, a mesma coisa desses gases aí, ele já tem, ele não precisa fazer, não precisa de ninguém para ter sua estabilidade química. Então, quais são os tipos de partículas que formam o núcleo atômico? Então, nós sabemos que no núcleo atômico nós temos quantas partículas, gente? 3 partículazinhas aí, né? Que vai formar o núcleo. 2 partículas, né? Na verdade, no núcleo do átomo, que é o próton e o nêutron. E as 3 partículas, por que eu falei? Porque são 3 partículas, mas o elétron, ele não está no núcleo, ele está na órbita ali, circulando, né? Aquele núcleo. Mas no núcleo mesmo, nós só temos 2 partículas, que é o nêutron, né? E o próton. Consultando a tabela, complete o quadro abaixo. Então, aqui vocês iam lá pegar a tabela de vocês na página 173, né? Iam ver qual era o símbolo, né? Tem aqui o símbolo, Li, que é o lítio. Aí vocês iam ver qual o número atômico dele. Quem colocou? Número atômico 3, né? Qual é o nome do elemento? O nome do elemento é lítio. Qual a quantidade de números de camada de elétrons? Então, ele está aí no segundo período, ele vai ter 2 camadas, né? Eletrônicas, para poder distribuir esse aí. Então, nós temos a camada K e a camada L. Lembra daquela aulinha lá que eu falei das camadas eletrônicas? São 7 camadas eletrônicas que correspondem aos 7 períodos. Então, cada camada ele tem uma quantidade de elétrons que cabe nessa camada. Então, na camada L, que é KL, ela vai ter a quantidade de elétrons. Lítio, ele tem 2 camadas, o número de elétrons na última camada. Então, como é que a gente vai fazer a distribuição? Deixa eu pegar aqui o quadro para ver se eu conseguir escrever aqui para vocês, se vocês conseguem ver. Porque
As ciências, não vai dar de ver porque tá escuro, né? Não tô vendo o quadro não, né? Tá escuro. Não, tá muito escuro. Então, a Não. verdade é assim, ó. Eu vou tentar fazer aqui, porque a ciência... Deixa eu abrir minha janela, para ver se entrou a luz. A ciência, ela é como se... Ela é igual à matemática, né? Então, ela é igual à matemática. A gente precisa de um quadro para estar falando toda hora ali. Então, ó, como que eu vou fazer a minha distribuição eletrônica? Eu sei que o lítio, ele está no segundo período. Se ele está no segundo período, ele tem duas camadas eletrônicas, que é a camada K e a camada L. A camada K, ela vai suportar apenas 2 elétrons. Então, eu sei que o número atômico, como é que eu vou fazer a distribuição? É através do número atômico. Por quê, professora? Através do número atômico. Porque o número atômico de um átomo no seu estado natural, ele vai ser, o próton vai ser a mesma coisa que o elétron. Então, se o lítio tem 3, o número atômico 3, está dizendo que esse elemento químico, ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Tudo bem? Compreenderam aí? Tá. Tranquilo, né? Então, eu sei que o lítio, ele está no segundo período, ele tem 2 camadas e ele tem 3 elétrons para eu distribuir nessas camadas eletrônicas. Então, eu sei que na minha primeira camada, ele vai suportar 2 elétrons. Então, eu vou colocar 2. Na próxima camada, que é a L, ela vai suportar 8 elétrons. Então, o número atômico é 3. Eu já tenho 2 distribuído na camada K. Quanto que eu vou colocar na camada L? Exatamente, porque eu sei que meu número atômico é 3. Então, eu tenho 2 para 3, falta 1. Todo mundo compreendeu ou tá difícil? Eu compreendi, professora. Quem tá falando? Deu para entender um pouco. Pedro. Pedro. Pois é, gente. É importante vocês questionarem para mim, né? Sinalizarem, porque eu preciso saber se vocês estão compreendendo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos distribuir, né, os elétrons nas camadas aí, a partir da quantidade desse número atômico. Porque eu sei que quando um elemento ele está no seu estado normal, né, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Como eu sei, professora? Através do número atômico. Na tabela periódica tem o número atômico de todos os elementos químicos. É padrão, já está definido. Não é uma coisa que eu estou inventando. Eu não estou dizendo para vocês aqui que eu inventei que o lítio tem 3 elétrons. Eu estou dizendo que já foi definido, né? Pelos estudiosos lá, os físicos, os químicos que distribuíram esses elementos, a quantidade, né? Aos elementos aí, aos elementos químicos, tudo bem? Aí nós sabemos que a última camada do elétron é uma última camada que é bastante importante, porque é nessa última camada que eu vou saber, né, quantos elétrons tem ali e eu vou saber se esse átomo ele é estável ou não. Se ele é um átomo que pode doar, é um átomo que pode receber. Ó, a regrinha do octeto, ela diz assim, um átomo para ser considerável estável, ele possui na sua última camada 8 elétrons. Aí, exceto os elementos que estão na família ou no período 1, que é quem? Olha na tabela periódica de vocês aí. Quem é que está no período 1? O hidrogênio? O hidrogênio. Quantos eu quero saber agora o número atômico dele. 1. 1. Então, o hidrogênio, ele tem uma camada só, né? Que é a camada K, porque ele está no primeiro período. Ele só vai ter uma camada. E nessa camada, ele pode suportar 2 elétrons. Só que o número atômico dele está dizendo que é 1 elétron. Então, eu vou colocar 1. Então, exceto os elementos químicos que estão no primeiro período, eles vão possuir na sua última camada
2 elétrons. Tudo bem? Então, para ele estar estável, quem está na última camada com 2 elétrons, quem é do primeiro período está de boa ali, né? Pode ter até 2 elétrons. Então, o hidrogênio aqui, ele precisaria de um átomo, de fazer uma ligação química, né? Com outro elemento para ele ficar estável. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, quando porque os átomos eles ficam estáveis, eles vão precisar de fazer ligações químicas com outros elementos e eles vão se tornar estáveis. Aí, esse elemento lítio mesmo, como ele tem um elétron na última camada, é mais fácil ele receber 7 elétrons ou ele doar um elétron para ficar com 8, né? Ou 2, no caso. É mais fácil o lítio doar um elétron e ele ficar estável com 2 elétrons na última camada, ou ele receber 7 elétrons para ficar estável com 8 elétrons na última camada. O que é que vocês acham? Acho que receber. Você quer receber ou quer doar? Eu acho que é doar. Acho que é doar, né? Exatamente. Porque, gente, Doar. é mais fácil se você tem uma coisa, se você tem R$1, para você chegar em R$8. Se você quer, eu tenho R$1, Arthur tem R$7. Quem é mais fácil ficar com R$8 primeiro? Não é Arthur que tem 7? Uhum. Eu que tenho 1, vai demorar eu ter 8, né? Então é mais fácil eu doar o meu R$1 para Arthur e ele ficar com 7, ou a gente compartilhar esses R$8, né? E aí nós dois ficamos com R$8, do que eu pegar e caçar aí mais R$7 aí. Vai demorar isso acontecer. É basicamente isso. Beleza? Então nós temos o próximo elemento químico aí, que é o magnésio. O magnésio, ele está no terceiro período. Vocês sabem me dizer quantas camadas aí ele vai ter, então? 3? 3. É bem fácil, gente. Isso é bem fácil, ó. O período vai estar dizendo onde o elemento químico está, ele vai estar dizendo quantas camadas ele vai ter. Então, se ele está no terceiro período, ele vai ter 3 camadas. E ainda, se ele está no terceiro período, ele vai também lhe dizer quantos ele é da... Não, aí é período. Agora, a família, que nós vamos ver, a família é na vertical. Eu vou passar um slide bem agora, no instantinho. Vai lhe dizer quantos elétrons tem na última camada. Então, ele está na família 2, ó. Olha aí na tabela de vocês, que tem... Vou colocar aqui. Na tabela de vocês tem aí. Eita, Jesus. O hidrogênio está no período 1. Aqui, ó. Estão vendo aí a tabela? Sim. Pois é. E o hidrogênio, ele está no primeiro período, ó, na horizontal. Ó, eu tô fazendo a setinha aí, puxando, horizontal. É o período. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, são 7 períodos, 7 camadas. O magnésio está onde? Está no 1, 2, 3. Terceiro período, quantas camadas? 3 camadas. Agora, eu vou saber que família que ele está para eu poder saber quantos elétrons esse átomo vai ter na última camada. Na vertical, nós temos a família 1A, que me diz que esses elétrons esses elementos químicos que estão na família 1A vão ter um elétron na última camada. Então, eles são mais fáceis de doarem esses elétrons, né? Do que eles receberem ou então eles compartilharem. Porque nós vamos ver como que acontece se receber esses elétrons, como eles vão ficar estável. Na família 2A, ó, onde se encontra o magnésio. Então, o magnésio vai ter 2 elétrons na última camada. Aí eu quero distribuir esses elétrons. Eu tenho aqui, ó,
O magnésio, se vocês olharem na tabela de vocês, ou até mesmo nessa nossa aí, que é a mesma tabela, só vai mudar coisinha de cor, só isso. Está dizendo que eu tenho que meu número atômico é 12. Se o meu número atômico é 12 e o elemento químico está no seu estado natural, eu quero dizer, então, que eu tenho o magnésio 12 prótons e 12 elétrons. Beleza? Então, eu vou distribuir aí. Eu sei que tem 3 camadas. Camada K, L e M. Na camada K eu tenho o quê? 2 elétrons. Aí, da camada 2 para a camada K, L e M, para a camada L, quantos eu vou botar na camada L, gente? 8. 8 Não, mais 8, professor. 2 dá quanto? Acho que é 8 mais 2 dá quanto? 8 mais 2 Dá 10. vai dar 10. Aí vai Aí sobrar vai sobrar 2. 2 A elétrons. última. E na última camada, exatamente. Por que 2 elétrons vai sobrar? Porque a gente sabe que ele está na família 2A. E na família 2A, os elétrons ele vai ter que ter só 2 elétrons na família aí, 2A. Aí é uma regrinha ou uma dica para vocês, quando a gente estiver fazendo a distribuição eletrônica, é você logo saber que família que esse elemento químico está, e aí você já sabe que período ele vai estar também, coloca as camadas e já coloca o elétron lá da última camada. Que aí você não vai errar na divisão. Porque você vai saber que cada camada, né, tem uma quantidade de elétrons específica. E a família que aquele elemento químico tá, vai te dizer a quantidade de elétrons da última camada. Então, nesse caso do magnésio aí, que ele tem 2 elétrons e ele tem 3 camadas. Se uma pessoa não souber dessas informações, ela vai colocar 2 elétrons na primeira camada e vai colocar 10 na segunda camada, mas não pode colocar 10. Né? Porque nós sabemos que é 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada. Aí sobra 2. Vai dar certinho para a conta aí, vai sobrar 2, que vai estar exatamente esses 2 aí, que é da família 2A. Mas existe alguns números que não vai dar igualzinho esse não. Isso aqui deu uma coisa certa por conta das camadas, né? Que cada um aí recebe os seus elementos. Deixa eu passar. Vocês entenderam isso aí? Sim. Eu vou passar, mas aí é basicamente isso, tá? O exercício, porque senão não vai dar tempo. Só tá faltando 10 minutos aqui, passa muito rápido, gente. Então, a tabela periódica ela é organizada assim, em períodos e famílias. Então, nós sabemos que os períodos são representados pelas linhas horizontais, né? Então, descendo, nós vamos ter os períodos. Gente, pode riscar o livro de vocês, anotem, né? Para vocês lembrarem aí. Descendo, nós vamos ter os períodos. Eles são compostos por elementos químicos que possuem o mesmo número. Deixa eu só puxar aqui, que eu não tô nem... Os mesmos números de camadas eletrônicas. Então, foi o que eu falei, ó. É horizontal, é assim, ó, gente. Eu errei aí. Horizontal, né? A linha reta. A linha reta aí, para frente, para sua direita, no livro, você vai ter os períodos. E aí, todo mundo que tiver nessa linha reta vai ter a quantidade de elementos aí. Primeiro período, 2. Olha, está dizendo, ó. Aqui é o primeiro período, eu vou colocar aqui, eu vou ver se eu consigo escrever aqui. Peraí. Aqui. Ver se eu consigo escrever. O primeiro período, ele equivale à minha camada K. E o segundo, a minha camada L. O terceiro, a minha camada M. Então, nós vimos lá que o magnésio, é o exemplo do magnésio, né? 2 elétrons, com 8 elétrons, 10. Aí, no terceiro período, eu posso colocar até 8 elétrons. Só que ele só tem 12. Então, 2 elétrons aqui. Agora, se fosse outro elemento químico, que desse os 8 total aqui, só que ele teria 4 períodos, você tem que sempre lembrar
né? São quantos... o quarto período, ele pode ter até 18. Só que você tem que saber que família que aquele elemento tá, para saber se ele vai ter quantos elétrons ali na última camada. Deixa eu passar para frente. Oh, meu Deus, travou. O próximo slide vai falar sobre as famílias. Ai, destravou. Agora também não quero mais copiar. Então, no próximo slide, vai falar das famílias, que são representadas pelas linhas verticais, né? Verticais descendo aí. Pode botar a setinha descendo. Vocês vão ter quem? Vão ter as famílias. Aí nós temos a família 1A, família 2A. E aí, no meio da nossa tabela, nós temos a família B, que são os elementos de transição. Aí, esses elementos aqui, ó, tá vendo? Família B ou grupo. Vocês, sei lá, vocês estão aí consultando aulas na internet. Se vocês verem falando de grupo, não está errado. Pode ser famílias ou grupos, né? E eles têm essa característica química e física semelhante. Então, para os grupos de 1, 2 e do 13 ao 18, eles vão ter o mesmo número de elétrons na última camada. Então, aqui nós vamos saber. Todo mundo que está na família 1A vai ter 1 elétron na última camada. Todo mundo que está na família 2A vai ter 2 elétrons na última camada. Todo mundo que está na família 3A vai ter 3 elétrons na última camada. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, assim sucessivamente, tá? Então, nós temos até a família 8. Então, nós temos até 8 elétrons na última camada, né? Que é aquela questão lá de ficar estável. Então, quem está na família 8A, né? Geralmente é quem aí? Os gases nobres, porque eles já são estáveis. Então, são a família, e cada um recebe o nome, ó. A família 1A são os metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos. O grupo B, que é do 3 ao 12, eles são metais de transição. Então, vocês têm que olhar lá no grupo B. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui de novo nossa tabela. E aí nós vamos ver, né, os elementos. Aqui, os elementos de transição. Ó, os elementos de transição. Essa aqui, azulzinha, deixa ele entrar aqui. Essa parte azulzinha aqui da tabela, ó. Aí essa parte roxinha, clara, e roxinha mais escuro, são as séries dos... Deixa eu ver se é o nome menor. Série dos lantanídeos e dos actanídeos. Então, são mais outros elementos de transição, tá? E aí a gente consegue também fazer a distribuição deles. Deixa eu ver se vai ou se vai travar. Aqui. Então, o número atômico, né? Os diferentes tipos de átomos ou dos elementos químicos são identificados pela quantidade de prótons, que é a letrinha P, que possui. Esta quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. E ele é representado aí pela letra Z. Então, quando eu tiver a letrinha Z, eu sei que é o número atômico, que é a quantidade de prótons. Daí, quando o átomo, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons, faz com que, então, essa partícula seja, né, um sistema eletricamente neutro. Então, nós falamos que um átomo ele é neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons, ele tem de elétrons. Então, quer dizer que o meu número atômico, a letra Z, também é o meu número de elétrons, quando ele está, né, no seu estado neutro. E o número de massa? O número de massa, né, que é outra grandeza bem importante aí, corresponde à soma dos prótons com os nêutrons, ou seja,
O número de massa vai ser representado pela letrinha A, que é igual à letrinha Z, que é próton, mais nêutron. Com esta mesma expressão, nós podemos também calcular o número atômico e o número de nêutrons. Então, se a gente tem um número um número atômico, se eu tenho um número de massa e um número atômico, eu encontro o número de nêutrons. Não encontro? Porque eu tenho aqueles dois valores. Onde eu acho esse número de massa? O número de massa está aí na tabela, abaixo do nome, ó. Deixa eu botar aqui. Otávio, vai ficar. Olha aí. Eu tenho o número atômico lá em cima. E embaixo do elemento químico, Mg no manganês, lá que a gente está olhando, tem um númerozinho. Esse númerozinho é nossa massa, né? Nossa massa atômica e o peso atômico. Tá bom? Pode ser que em alguns... Não, nessa tabela aqui, ele está vindo no canto superior direito. No canto superior esquerdo está vindo o número atômico. No canto superior direito está vindo a massa atômica. Na tabela de vocês, do livro, a massa atômica está vindo no campo inferior, embaixo do nome. Tá bom? Aí vem número atômico em cima, número de massa embaixo, na tabela de vocês do livro. Então, nós encontramos aí os valores. Isso aqui é o que nós vamos fazer, essa é a nossa equaçãozinha. Nós vamos encontrar o número de massa, o número de nêutrons, mais o número de prótons. E aí eu posso encontrar o número de nêutrons se eu não tiver o número de massa, se eu não tiver o número de nêutrons, eu posso encontrá-los. Só reorganizando a fórmula, né? Colocando quem eu quero encontrar em evidência, que é antes da igualdade, e usando os valores que eu já tenho aí. Aí eu encontro quem eu quero, N no caso. Beleza? Tá complicado, gente? Não. Tá normal. Muito. Tá muito, Maria Eduarda. Então, vamos ver se a gente consegue resolver as atividades aí da parte do 175 a 177, tá? Aí vocês podem me entregar, hoje é segunda, pode me entregar na quarta-feira ou na quinta. Na quinta-feira eu vou deixar para ficar mais tempo. Gente, agora eu quero fazer uma ressalva com vocês, né? Para vocês entregarem para mim